anjo do Senhor, meu zeloso e guardador. Lucas capítulo 22, versículo 39. Conforme o seu costume, Jesus saiu dali e dirigiu-se para o Monte das Oliveiras, seguido dos seus discípulos. Ao chegar àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não caiais em tentação. Depois se afastou deles à distância de um tiro de pedra e, ajoelhando-se, orava: Pai, se é de teu agrado, afasta de mim este cálice. Não se faça todavia a minha vontade, mas sim a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu para confortá-lo. Ele entrou em agonia e orava ainda com mais instância, e seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. Depois de ter rezado, levantou-se, foi ter com os discípulos e achou-os adormecidos de tristeza. Disse-lhes: por que dormis? Levantai-vos, orai, para não cairdes em tentação. Vamos aplaudir a palavra da nossa salvação. Uma coisa que nós precisamos trabalhar nessa pregação, para entender a profundidade do que está acontecendo com Jesus aqui, é uma palavra que é uma das grandes dificuldades que o ser humano tem, e dentro da igreja principalmente, acredito que seja a pior de todas elas, chamada relacionamentos. Os nossos relacionamentos hoje, eles estão destruídos, defasados. Hoje, dentro da casa de Deus, não se consegue buscar e adorar a Deus do jeito que o próprio Deus espera, por conta dos relacionamentos. Essa alegria, a beleza de ser de Deus, o vede como eles se amam, a unidade, a união entre os irmãos, hoje praticamente não existe, justamente porque os nossos relacionamentos, eles estão destruídos, está defasado. As pessoas não aprenderam a se relacionar da maneira que deveria, porque a proposta evangélica, e quando eu digo evangélica, é a proposta original do evangelho. A proposta evangélica, ela não foi entendida ainda pelos filhos da igreja. Nós, enquanto católicos, não entendemos a proposta de Cristo para nós, que está atrelada aos relacionamentos. Muito difícil. Um dos maiores desafios na Bíblia para mim é quando Jesus vai terminando as bem-aventuranças, e aí ele começa a dizer assim: se alguém te pedir a capa, cede também a sua túnica. Se alguém te bater de um lado da face, oferece o outro. Se alguém te pedir para andar com ele 1000 léguas, 1000 quilômetros, anda 2000. Dá a quem te pede. Não desvie o teu olhar daquele que te quer pedir emprestado. Ame os vossos inimigos e ore por aquele que vos persegue.
é um desafio para mim na Bíblia. Nós mal conseguimos amar os amigos. E aí Cristo diz: amem os inimigos, porque amar os amigos, os maus, os ímpios, os pagãos, os mundanos, os incrédulos, também não faz isso. Que grandeza existe em amar quem te ama, em acolher quem te acolhe, em falar com quem fala contigo. Isso faz os maus. Nós precisamos amar os inimigos. E aquele que fala mal, que te calunia, que inventa mentiras a seu respeito, que não gosta de você, faz tudo para te prejudicar, ore por ele. Aí eu penso, nós não oramos por quem amamos, nós não oramos por quem nós queremos bem, nós temos dificuldade em colocar em intenção essas pessoas, porque nem sequer lembramos delas. Como se lembrar do inimigo, a não ser que seja em uma circunstância de dor? E lembrar o inimigo gera em nós tristeza, quando não ódio. O inimigo gera em nós sentimentos contrários à proposta evangélica. Só que Jesus está dizendo: ore por eles, reze por eles, ame o seu inimigo. As pessoas ruins, ou melhor, as pessoas boas, as pessoas que nos amam, que nos acolhem, nós devemos rezar por elas. Mas os maus, diz Teresa de Calcutá, elas necessitam da nossa oração. Jesus, desde o início, ele tenta ensinar à igreja esta palavra chamada relacionamento. É o relacionamento. O relacionamento tem um poder de construir e de destruir. Tanto que Jesus, quando diz a Pedro, e vai num discurso juntamente com Pedro, dizendo assim: Pedro, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Pedro, tu és pedra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. É a igreja que está em marcha, é o inferno que tenta reter, segurar, mas mesmo os portões do inferno, sendo resistente, não pode superar, permanecer fechado diante da igreja que avança e que milita. Os portões do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, a igreja, ela é tão poderosa que o inferno não pode detê-la, segurá-la, impedi-la. E aí nós olhamos para a igreja, para os filhos da igreja, para nossa condição enquanto católicos, e entendemos, ou dizemos entender, o que Cristo disse. Aí o demônio tem consciência do poder e a autoridade que está sobre a igreja e sobre os filhos da igreja, mas como a autoridade que reveste a igreja, o demônio não pode tocar. O demônio apela para o relacionamento, porque a Bíblia diz assim, que um reino dividido não subsiste. Como caminharão se não estiverem de acordo? Como irem por mesmo caminho se eu tenho uma proposta e você tem outra? Aí o demônio entende o que? É uma maneira de destruir o projeto de Deus, a maneira de destruir a obra de Deus, é fazendo com que os relacionamentos fiquem defasados.
Porque uma vez que nós que estamos dentro do reino, nós não concordamos, nós não estamos unidos, entrelaçados. Aonde há divisão, a Bíblia diz, o reino automaticamente ele se destrói, porque um reino dividido não subsiste. E aí o demônio investe nos relacionamentos para destruir a obra de Deus. É o único caminho, é o único meio do demônio tentar causar destruição, é através dos relacionamentos. E o ensinamento de Cristo acerca da igreja foi a nos ensinar a construir relacionamentos saudáveis. E nós não aprendemos a nos relacionar até hoje. O que fez Jesus? Trouxe para junto de si os seus discípulos. Jesus inicia a sua vida pública, seu ministério público, aos 30 anos aproximadamente. Desce ao Jordão, vai ter com João Batista. Ouve o profeta dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista reluta e vai dizer: não, eu não posso te batizar, sou eu que tenho que ser batizado pelo Senhor. Jesus diz: não, João, precisa acontecer desse jeito. Então João cede. Uma coisa difícil ver João ceder. João não cede, mas diante do Cordeiro ele está cedendo. João é uma figura que me intriga na Bíblia. Quando a Bíblia diz assim que ele comia mel e gafanhoto, que eram os dois pesos proféticos que teve João. A sua profecia é símbolo daquilo que ele se alimentava. Ele se alimentava de mel, então a sua palavra, ao mesmo tempo que era doce, ela inchava e doía como a ferroada de uma abelha. Ele anuncia e denuncia, o mel do anúncio e a dor da denúncia. Só que ao mesmo tempo, João se alimenta de gafanhoto. Gafanhoto é o símbolo do devorador. O devorador é o símbolo do demônio. O demônio, ele é o gafanhoto. O gafanhoto, ele é o devorador. João se alimenta de gafanhoto. A Bíblia está dizendo que João se alimentava do devorador, que o demônio comeu tudo. Quando chegou diante de João Batista devorou aquele que devorava. É uma figura para mim, João. O homem se alimentou do devorador, então ele não cede. Aí com Jesus ele cedeu. E Jesus usou muito argumento, porque ele reconhece o seu lugar. Isso é relacionamento. Ele sabe quem ele é. Ele sabe que ele é o precursor, que ele prepara o caminho. Ele é uma seta, ele não é o caminho. Jesus é o caminho, a verdade, a vida. E João Batista é aquelas placas de sinalização que nos leva até o destino final. Mas quando nós conhecemos o caminho, para que placa? Então quando o caminho aparece, todo mundo sabe quem é o caminho, sabe como chegar. Então a placa tem que desaparecer. E ele disse: eu não sou digno nem de desatar a sandália dele. Só que ele precisa batizar Jesus. Jesus é batizado, inicia sua vida pública. Aí Jesus, ele quer agora relacionamento. Só isso. Aí Jesus agora tem 30 anos. Por que ele começa o seu ministério aos 30? Porque ele está dentro do contexto judaico. Ninguém pode ser chamado mestre, ninguém pode ensinar se não tiver 30 anos. O judeu passa por um processo chamado Bar Mitzvah aos 13 anos, a mulher com um processo parecido aos 12. Aos 13 anos, passando pelo Bar Mitzvah, ele se torna filho da lei. É como a maioridade para um judeu, mas ele tem a maioridade, ele é responsável pelos seus atos, mas ainda é visto pela comunidade judaica como uma pessoa imatura. A maturidade para um judeu chega a partir dos 30 anos. Com 30 anos o homem atinge a maturidade, a maioridade aos 13, a maturidade aos 30. Sendo um homem maduro aos 30 anos, agora ele pode ter discípulos. Aí ele começa a trazer para junto de si: segue-me, eu vos farei pescador de homens. Gente, isso é lindo. Só que aí Raniero Cantalamissa diz assim, que dos 12 Jesus chamou 11.
A Bíblia diz que Jesus escolheu quem Ele quis. Só que Jesus escolheu 11 de Zanieiro. Dos 11 houve um que não foi uma escolha. Jesus não foi atrás. Jesus não olhou nos olhos. Jesus não disse segue-me. Jesus não disse vinde após mim. Jesus não disse vos farei pescador de homens. Não. 11, Jesus vai atrás. Jesus olha nos olhos. Jesus tem contato. Eu vejo Jesus passando pelo Evangelho, olhando nos olhos de Levi e dizendo para Levi aquilo que nós pregadores hoje não conseguimos fazer. É o poder de convencimento através de uma única palavra, não expressada com os olhos, com os lábios, mas com os olhos. Jesus olha nos olhos de Levi e diz: segue-me. Imediatamente Mateus larga tudo que está fazendo para poder seguir Jesus. É imediato. Um olhar. Mas é como se Jesus olhasse para Levi. A essência da nossa alma, ela é divina. E é como se Jesus olhasse para Levi e dissesse: a comunicação é entre Deus e a alma, dizendo: segue-me. Eu converso com a tua essência, segue-me. Imediatamente ele para tudo, deixa tudo, abandona tudo e vai seguir Jesus. E assim foi com os discípulos que Jesus chamou. Aí tem Judas, que não é uma escolha de Jesus, não foi atrás dele. Judas fica sabendo que existe um galileu, um judeu, jovem judeu, que atrai para si alguns discípulos, e que alguns acreditam ser o Filho de Deus. Então ele pensa: será que é o Messias que vai chegar? E ele chama a mentalidade de um Cristo que viria montado em um cavalo, empunhando espada e escudo, que derrubaria o império de Roma que subjugava Israel. Então Jesus seria uma espécie de um revolucionário, de homem que faria guerra. Só que Jesus vem pelo relacionamento. E aí Judas vai atrás de Jesus e se oferece para o trabalho. Ranieri Cantalamissa diz: é impossível um homem que teve na sua vida um chamado verdadeiro fazer o que Judas fez. Impossível. Mas como o chamado não foi do Cristo, que vai ao encontro, mas alguém que corre atrás de Cristo, ele aceita. Houve a proposta. Judas diz: eu quero ser um de vocês. E Jesus diz: seja bem-vindo. Ninguém quer Judas. Ninguém está nem aí com Judas, mas Jesus acolhe Judas e quer ter também com Judas um relacionamento. Esses homens são simples. Esses homens são pessoas comuns. Esses homens não quiseram estudar na escola em Jerusalém. Então a região de onde eles vinham, o povo da Galileia, era ridicularizado. Uma das maiores iras no coração do povo judeu é porque esse povo não queria estudar. Migravam para a pesca, para o pastoreio, para tudo, mas não queriam ensinamento. E o problema de não querer estudar, eles eram vistos como pessoas rebeldes. Por quê? Porque você não tem mestre, você não tem quem te ensine, você não tem quem te eduque, você não está preparado para cumprir leis. Mas Jesus foi atrás de gente ridicularizada, gente que não tinha um conhecimento vasto acerca do que se estudava na época, alguém que não tinha um mestre, como Paulo, Estevão aos pés de Gamaliel. Eram homens simples, comuns. Jesus foi atrás deles. Porque se Jesus não fosse atrás desses homens, aqueles que estudavam nas grandes escolas da época jamais se submeteriam a um homem como Jesus Cristo. Charles, ele é Deus? Sim. Mas os homens letrados jamais se submeteriam a Jesus Cristo.
É como se eles dissessem assim: um judeu que se preza jamais teria um mestre como Jesus. Então, como ninguém quer se submeter a ele, ele vai se relacionar com quem ninguém quer relacionamento. Esse povo. E aí Jesus agora tem alguns, não só esses 12, nós conhecemos os 12, mas eram mais pessoas que andaram com Jesus, que caminhavam com ele. Jesus tem os seus discípulos, e a todo tempo você vê assim, Jesus levando os seus discípulos para o alto de uma montanha, se assentando com ele e ficando por ali, com eles ali alguns dias, vai contando acerca das bem-aventuranças. Jesus vai catequizando, ensinando, discipulando o seu povo acerca daquilo que é terreno e daquilo que é espiritual. Mas Jesus vai falando a respeito de espiritualidade, a respeito de moral, a respeito de conduta, mas acima de tudo a respeito de relacionamento. Vocês precisam ser puros, misericordiosos. Jesus vai falando acerca de coisas que mexem com o coração. E assim, gente, entendam, os discípulos tiveram crises a ponto de pensar: será que valeu a pena termos deixado tudo o que nós fazíamos para seguirmos a Jesus? Eles não têm dimensão de quem eles seguem ainda. Jesus é um jovem galileu, mas ensina e sabe muito mais do que os doutores da época. Mas eles se indagam, se perguntando: será que fizemos a escolha certa? Aí Jesus tem relacionamento com eles. E entenda o que eu vou te dizer, meu querido. O que os segura junto com Cristo não é a consciência dos discípulos de que Ele é Deus, porque eles chegam tardiamente a essa consciência, mas é o relacionamento. Eles começaram a amar Jesus. Não tem como não amar. As palavras que Ele diz, a maneira que Ele ensina. Ele se assenta com os pecadores. E olha que para um judeu isso é um escândalo, porque no mundo espiritual, quando você se assenta com alguém, você está dizendo que está fazendo aliança com eles. E Jesus está dizendo: é justamente, a minha aliança é com os pecadores. Ele cura em dia de sábado. Ele perdoa pecado, como aquela mulher no Evangelho de João capítulo 8. Moça, ninguém te condenou? Não, Senhor, vai. Eu também não te condeno, pode ir embora. Olha aqui, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Jesus é tão sábio que o seu apelo é para a consciência. Olha o que Jesus está dizendo: vão colocá-lo à prova, como quem diz: se ele perdoa o pecado dessa mulher, como ele também é um judeu, ele está indo contra a lei mosaica, porque a lei de Moisés diz que uma pessoa pega numa conduta como essa precisa ser apedrejada. Então, se ele a perdoa, ele peca contra a lei. Se ele vai a favor da lei, os seus discípulos o abandonam, porque ele não agiu com misericórdia. E aí Jesus vai dizer: nem pela lei e nem pela misericórdia, é pela consciência de vocês. Quem aqui não tiver pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. E aí todo mundo pensa: o pecado dessa mulher foi descoberto, só que nós temos pecados, e pecados pior do que o dela. A única diferença é que o dela se tornou público e o nosso está oculto. E quando o apelo é para a consciência, o ser humano se constrange. E à medida que ele se constrange, foi saindo do mais velho ao mais novo, do mais novo ao mais velho. Fica só a mulher diante de Jesus, também constrangida. Só que ela é acusada pela sociedade, e a sociedade é acusada pela sua própria consciência. Ninguém te condenou, mulher? Cadê os que te acusavam? Não tem mais ninguém aqui? Não, Senhor. Então pode ir em paz. Eu também não te condeno. Gente, fala para mim, como não se apaixonar por Jesus?
Como não se apaixonar quando ele pega aqueles peixes, pães, o pouco que tem, 5 pães e 2 peixes, e faz aquela multiplicação e alimenta uma multidão de pessoas famintas, a ponto de sobrar. Jesus é amor, Jesus é misericórdia, Ele faz o que ninguém fez. Como não se apaixonar por Ele? Agora esses discípulos não veem Jesus como um estranho, porque o relacionamento é assim. Primeiro a gente vê, a visão nos pede psicologicamente aproximação. Vocês lembram daquele homem que descia para Jericó? E descendo para Jericó, ele foi tomado por ladrões e salteadores, foi roubado, apanhou, que nós chamamos de bom samaritano. Primeiro que nós não sabemos o nome dele, porque bom é uma qualidade. Samaria era o lugar onde ele habitava. É um homem. E aí ele apanha e é deixado meio morto. Aí desce um sacerdote, um levita, né? E um samaritano, que é o bom samaritano. E esse homem está lá jogado. Passa o sacerdote, olha a uma certa distância. Por que o sacerdote não vai até aquele homem? Porque a Bíblia diz que ele foi deixado ali meio morto. Então quando ele olha a uma distância, aquele homem que apanhou está desfalecido, o sacerdote pensa: morreu. Agora que morreu, não tem mais o que fazer, eu vou embora. O levita é discipulado pelo sacerdote. Ele olha a condição e entende: morreu. Quem foi que disse que ele morreu? O sacerdote disse para mim, com a sua atitude, não há o que fazer, ele também vai embora. Aí vem o samaritano. O samaritano, vendo a cena, olha para aquele homem, vendo, há nele a necessidade de se aproximar. Por quê? Existe nele uma qualidade que não há no sacerdote nem no levita: bondade. Por conta da sua bondade, que é o que diferencia dos outros dois, faz com que ele se aproxime. Por quê? Porque ele também entende que o homem está morto. Aí ele quer se aproximar. Ele se aproxima por quê? Porque ele quer saber quem é. Sabendo quem é, ele pode avisar, ele pode dar um enterro digno. Agora, por conta da sua bondade, ele se aproxima. Se aproximando, ele percebe uma coisa: o homem não está morto. Porque só entende a dor de alguém, só compreende a dor de alguém quem tem coragem de se aproximar. A diferença dele foi a sua bondade, a sua coragem foi a aproximação. Quando ele se aproximou, ele viu o real estado que aquela pessoa estava, não morto, mas meio morto, precisando de ajuda. Ele se aproxima. Isso é relacionamento. Se aproximando, ele vê o estado que o homem agora está, vê que ele não está morto. Ele faz uma coisa que muitas vezes nós não percebemos: ele coloca aquele homem na sua montaria. Ele teve a coragem de, sendo homem bom, de se aproximar, se aproximando, pegar aquele homem que está caído e colocar em um lugar que ele ocupava, que é a sua montaria. Você tem coragem de pegar uma pessoa caída e colocar no lugar que você ocupa? Isso é bondade. Eu vou te colocar num lugar que é meu, em uma montaria que é minha, em um lugar que eu ocupo.
levou para a hospedaria e disse: olha, se quando eu voltar, ele ficar ainda devendo alguma coisa, eu vou te ressarcir, eu pago. Isso é pastoreio. Eu vou voltar, eu vou pastorear, eu vou cuidar. Irmãos, tudo isso é relacionamento. Tudo. Todo o apelo do Evangelho é para esse relacionamento evangélico. Jesus está todo o tempo querendo ensinar os seus discípulos acerca de relacionamento. Aí Jesus tem 12 homens. Dos 12, existe 3 que o relacionamento é mais próximo. Você já teve um amigo, muito amigo? A Bíblia diz que existe amigo que é mais chegado que irmão. Existem amigos que nós os vemos mais como nosso irmão do que o nosso próprio irmão de sangue. Não é verdade? Isso não é um pecado, não. Isso é relacionamento. Porque às vezes nós não conseguimos o bom relacionamento dentro da nossa casa, por alguns motivos, e às vezes conseguimos com algumas pessoas fora. Não deveria ser assim, mas acontece. Existem amigos que são mais próximos que irmão. Santo Agostinho, falando sobre amizade, ele vai dizer: eu tenho um amigo, e ele disse: o sentimento que eu tenho, mesmo entendendo que isso é impossível, que é uma única alma habitando 2 corpos diferentes, que ele pensa a mesma coisa que eu, que é a mesma coisa que eu, faz a mesma coisa que eu, nós nos parecemos demais. Dá o sentimento que é uma alma só que habita 2 corpos. Ele diz: eu sei que isso é impossível, porque ele cometeria uma heresia, claro. De tanto que o amigo se parecia com ele, por conta do relacionamento, a aproximação, a visão te dá aproximação, a aproximação te dá contato, contato gera conversa, a conversa nós partilhamos segredos, os segredos faz com que você se apaixone, e a paixão, ela vai desencadeando e chega em um amor, a ponto de você querer dar a vida por uma pessoa que você ama, você chorar com ela, doer quando dói nela, sofrer quando ela sofre. Jesus estava assim, tinha 12. A gente sabemos o que Cristo sente acerca dos discípulos, mas não conseguimos entender o que os discípulos sentem acerca de Jesus, porque o relacionamento precisa ser recíproco. Vocês estão me entendendo, gente? Sim ou não? Dos 12, tinha 3, Pedro, Tiago e João. Eles eram mais próximos, não porque Jesus os escolheu para ser mais próximo, mas porque eles se relacionaram com Cristo dessa maneira, querendo estar mais junto. Ora um à direita, ora outro à esquerda. João colocava a cabeça no peito de Jesus e ouvia seus batimentos cardíacos. Esses 3, existe um relacionamento que é mais profundo. Jesus ama todo mundo, ama. Jesus chamou-os. Jesus tem relacionamento, amizade, vínculo tem. Mas Pedro, Tiago e João têm um relacionamento diferente. Aí existe uma paixão do mestre para com Pedro, Tiago e João, que vai além daquilo que nós podemos explicar, do sentimento de Cristo com os discípulos. Agora, dos discípulos com Cristo, dá para explicar. Quando Jesus ele precisa viver coisas que só pode ser destinada a poucas pessoas, algo que não pode se tornar muito público, algo que é de caráter íntimo, de fórum íntimo, ele traz o que? Pedro, Tiago e João. Então ele chama: filhos, vem cá, vamos comigo ao Tabor? Vamos, mestre. Quando Jesus chega no Tabor, Pedro, Tiago e João ficam a uma distância e eles dormem. Os 3 dormiram, cochilaram. E enquanto Jesus orava no Tabor, coisas extraordinárias começaram a acontecer. Aquela hora que o sobrenatural começa a acontecer naquele lugar, a hora que a
transfiguração começa a acontecer, eles despertam. Agora, despertando, eles veem o quê? Eles veem os olhos de Jesus brilharem como eles nunca viram. A roupa de Jesus é tão clara, tão branca, que chega a incomodar os olhos. Eles veem a glória, eles veem a transfiguração, eles veem aparecer ali Moisés e Elias. E aquela cena fez com que eles se aproximassem. Mestre, nós nunca te vimos assim. Porque querer estar perto de Jesus, quando seus olhos brilham, é fácil. Querer estar perto de Jesus, quando a sua roupa é tão branca que incomoda a nossa visão, é fácil. Querer estar perto de Jesus, quando aparece ao lado dele Moisés e Elias, e uma voz dizendo, e o pai falando acerca do seu filho, irmãos, é muito fácil. Despertar, acordar, levantar, ir ao encontro quando tudo está bem, não foi difícil. É como se eles dissessem ao mestre, com a sua atitude, por conta do seu relacionamento, dizendo a Jesus: nós estamos contigo na transformação, na transfiguração. E eles gostaram tanto daquilo, que eles chegaram a dizer para Jesus: olha, vamos fazer tendas aqui. Mestre, é bom que ficamos aqui. Isso aqui é tão poderoso, a glória aqui é tão forte, o mistério aqui é tão envolvente, que a gente quer ficar aqui para sempre. Vamos ficar aqui. Jesus disse: vocês não entenderam. Chega, vamos descer. Foi a glória. Em um dos melhores momentos, Jesus pega os três para ver a conduta dos três, e viu. Aí agora Jesus precisa ir para o Getsemane. Aí ele fala para os mesmos que estiveram no Tabor: Pedro, Tiago e João, filhos, vem cá, vamos rezar? Vamos, como de costume. Lá vai Pedro, Tiago e João. Fico imaginando os outros discípulos olhando para Jesus, convidando Pedro, Tiago e João, e pensando: mas por que só eles? Por que a gente não está nessa? Aí lá vai Pedro, Tiago e João, sobem para o Getsemane. Chegando no Horto das Oliveiras, ou Getsemane é a mesma coisa. Quando eles sobem, eles ficam também a uma distância, porque Jesus, ele gosta da oração particular, no secreto. Porque existem coisas que é só no secreto, existem coisas que é só no particular. E quando o relacionamento é entre você e Deus, existem coisas que ninguém precisa saber, lugares que ninguém precisa estar, a não ser que seja uma certa distância, como os três, Pedro, Tiago e João, encostados em uma pedra. Acontece a mesma cena, eles dormem. Só que agora eles despertam, não com uma glória que envolve a montanha, porque a característica do Tabor e do Getsemane é diferente. O Getsemane é muito escuro, é fechadinho pelas oliveiras, é uma região fria e fúnebre. Embaixo é o vale de Josafá, é um lugar angustiante de sofrimento. Eles estão adormecendo. Aí você já percebe que o nível espiritual de Pedro, Tiago e João não está onde deveria estar, porque mesmo que eles estivessem a uma distância de Jesus que ora, encostado em uma pedra, era para eles vigiarem orando também, mas eles dormem. Isso já mostra o real estado em que eles estão, de dormência. Andam com Cristo, falam com Ele, se assentam do lado, mas não são vigilantes. Aí eles dormiram, acordaram a primeira vez, viram a cena,
Só que não tiveram coragem de se aproximar, como foi no Tabor, dormiram de novo. Aí depois uma segunda vez, eles acordam e dormem de novo. Aí Jesus precisa ir até eles, mas eram eles que tinham que ir até Jesus. Quem é que está sofrendo? Jesus. Quem está entrando em agonia? Jesus. Gente, Jesus está sofrendo uma angústia suprema. É algo que está além, acima da angústia. A angústia é doloroso. A angústia, ela é uma sensação psicológica. Ela dá aqui, ó. E ela gera em nós sufocamento, abafamento. Trava. Parece que você não consegue respirar, dá vontade de morrer. É uma pressão, dá uma dor no peito, a angústia. Porque a angústia é uma dor que precede o acontecimento original. É você sofrer hoje por alguma coisa que não aconteceu, mas porque você pensa hoje que aquilo pode acontecer. Aquilo que pode acontecer, que você está pensando hoje, está gerando sofrimento em você. Eu gosto de usar esse exemplo, por mais que seja doloroso. Quem é mãe aqui? Pai. Amém. Pensa no seu filho morto agora. Pensa no seu filho morto no seu braço. Pensa você enterrando o seu filho agora. Dói? Tem gente que não consegue pensar. Isso é angústia. Esse sentimento que você acabou de ter é uma angústia. É doer hoje por algo que você, só de pensar que pode acontecer. Porque a maioria das pessoas com câncer morre por causa da angústia. Elas pensam, é o câncer, não tem cura, vou morrer, se angustiam. A angústia na enfermidade mata mais do que a doença. Então a pessoa morre. A angústia gera uma dor física 7 vezes mais intensa na angústia do que no ato do acontecimento. Se você começar a pensar no seu filho morto sendo enterrado, vai doer fisicamente em você hoje 7 vezes mais do que no dia que isso aconteceu. Só para você ter uma ideia. Jesus está passando por isso, irmãos. Jesus está vendo o que? O que nós narramos aqui, eu, Felipe, para você. A cruz, a dor, os pregos, a coroa de espinhos. E quando ele vê a cena, sufoca. A respiração para, os poros se dilatam, o batimento cardíaco acelera, as veias começam a explodir dentro do seu corpo, e porque os poros estão dilatados, começa a minar sangue pela pele, escorre, marca a terra, rega a terra. A angústia é tão grande, o que ele está vendo? A cruz. E aí ele chega a dizer, mediante aquilo que ele vê: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Existe o Cristo homem, 100% Deus, como nos ensina a doutrina. A humanidade de Jesus grita. Ele olhando para aquilo, ele entende, é doloroso demais, é angustiante demais. Pai, se possível, passa de mim este cálice. Que cálice? O cálice de dor, o cálice de sangue, o cálice da cruz. Mas ele continua a frase dizendo: Todavia não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. A minha vontade é que isso não aconteça. Eu estou ainda dentro da condição humana. A minha vontade é que, se possível, passa de mim essa dor. Afasta de mim esse cálice. Mas que a minha vontade ela não prevaleça, mas sim a tua. Diante do sofrimento que eu vejo, daquilo que me angustia, do sangue que escorre no meu corpo,
Eu entendo que é doloroso demais e pesado aquilo que eu tenho que passar. Passa de mim esse cálice. Mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. E o que acontece é justamente a vontade de Deus, porque o cálice não passa. E aí, além de não passar, Felipe, piora. Porque, irmãos, quando a gente sofre, quando você é machucado, quando você é ferido, quando você é traída ou traído, quando seus amigos te abandonam, quando você está angustiado, quando na sua vida é só dor, só sofrimento, só tristeza, só crise, só problema, aquilo que nós mais precisamos é de um ombro amigo para chorar. Eu não sei se já aconteceu com você, de você sentar com um amigo e partilhar com ele, desabafar. Às vezes ele não fala nada, ele só te empresta os ouvidos e um ombro. E você chora, você grita, você abraça, ele não diz nada, você vai embora e fica mais aliviado. Na hora da dor, o que nós precisamos? De um relacionamento. Nós precisamos de um amigo. Nós precisamos de alguém do nosso lado para dizer: aguenta firme, suporta, vai dar certo, eu estou contigo. Só que Jesus tem Pedro, Tiago e João. Aí ele levanta e vai dizer: por que vocês estão dormindo? Como quem diz: vocês não estão vendo o que eu estou passando? Vocês não estão vendo minha angústia? Vigiem para que vocês também não caiam em tentação. Que tentação? A tentação de não deixar com que a vontade de Deus aconteça e vocês se entreguem à própria vontade. Vigiem. Aonde estão os amigos nessa hora? Cadê os amigos de Cristo? Cadê aqueles que ouviram acerca das bem-aventuranças? Cadê aqueles que viram os cegos, os paralíticos andarem, os cegos enxergarem? Cadê Pedro para dizer: tu és o Cristo, Filho de Deus, só tu tens palavras de vida eterna? Cadê João para pôr a cabeça no peito do mestre? Na hora que tudo está bem é fácil. Agora eu quero ver ter a mesma postura quando tudo vai mal. Jesus precisava de um amigo. E aí entra para mim a cena que ela é a mais dolorosa de todas. Charles, qual? O anjo. O que esse anjo está fazendo ali? São Justino diz assim: que Deus teve que enviar do céu um anjo para consolar Jesus, porque os seus amigos não foram capazes de fazer isso. Deus teve que enviar do céu um anjo para consolar o seu filho, que dizia: passa de mim esse cálice, porque ele tem 12 discípulos, os 12, 3 que são os melhores amigos, que estão dormindo diante do sofrimento do Cristo. Que coisa é essa? Deus ter que enviar um anjo, porque os amigos dormem. Cadê seus amigos? Cadê seus amigos? Dormindo? Cochilaram quando você mais precisava? Adormeceram diante da sua situação? Se você voltar para o Tabor, eles voltam. Porque existem amigos que são de conveniência, de situação. Só que a Bíblia diz que quem encontrou um amigo verdadeiro encontrou um tesouro. Existem pessoas na nossa vida que são como anjos. Deus não precisa enviar do céu anjo nenhum, porque existem pessoas aqui nessa terra que já assumem esse papel. E Jesus não teve isso. Amigo, a dor já está ali.
A angústia maior de São Justino, de Jesus, não é simplesmente ver a cruz, mas de vê-los adormecidos. Alexandrina da Costa de Balazar, beata, meditando esse texto, ela chorou. E ela chorou de uma maneira revoltada, dizendo ao amado da sua alma, Jesus Cristo: Deus, me dá a graça de fazer aquilo que os seus discípulos não fizeram. Me deixa te consolar no horto. Diz que essa mulher entrou para um quarto e foi fazer a oração. Diz que ela começou a entrar em oração e ela começa, os seus escritos vai dizendo assim, que o início da oração foi muito difícil. É como se ela não conseguisse entrar no clima daquilo que ela tinha pedido. Sabe quando a gente tem dificuldade de rezar? Ela estava assim. Só que ela insistiu. E à medida que ela foi insistindo na oração, ela diz assim: eu senti o ambiente ficar escuro, porque eu estava com os olhos abertos. E vi que de repente tudo escureceu dentro do ambiente onde eu estava. E eu sentia muito frio. E ela disse que de repente ela começou a enxergar algumas oliveiras. E ela viu ao lado 3 corpos encostados em uma pedra. E ela identificou que era Pedro, Tiago e João. E de repente ela ouviu o choro, gemido. E ela diz: quando eu olhei para o outro lado, eu vi meu doocíssimo Jesus, chorando, tremendo e suando sangue, ajoelhado na terra com o peito na pedra. E Jesus e o Pai falou com Alexandrina: consola ele. Diz que ela foi até Jesus, abraçou Jesus, chorou com Jesus. E ela disse: eu não sei explicar o que aconteceu, porque quando toda aquela visão ela foi dissipada, eu percebi estar dentro do meu quarto, mas com algumas diferenças. Eu percebi que dentro do meu quarto existia no chão algumas folhas de oliveira e algumas azeitonas, e que a minha veste estava toda suja de sangue. Eu não sei se eu fui ao Getsemane, ou se o Getsemane entrou dentro do quarto onde eu estava, mas eu sei que naquele dia Deus me deu a graça de consolar ao seu filho Jesus, assumir o lugar do anjo e fazer aquilo que os seus amigos não foram capazes de fazer. Quando Jesus diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Eu quero perguntar a você: o que você pede a Deus após o cálice de tudo aquilo que você vê? Você faz aquilo que você quer? Ou você tem a coragem de dizer para Deus que todavia seja feita a sua vontade? Na sua vida está acontecendo a vontade de Deus? Seus relacionamentos são de Deus? A sua vida em todas as áreas é a vontade de Deus? Entendo o que eu vou dizer para você, é muito sério. Nós vivemos em função das nossas escolhas. Nós somos fruto daquilo que nós decidimos. A nossa capacidade de decisão é o que define a ação de Deus na nossa vida. Aquilo que está na nossa vida é a vontade de Deus. Teu emprego é a vontade de Deus. A maneira que você vive dentro da sua casa é a vontade de Deus ou a sua vontade?
de que cálice você bebe. O cálice que Deus te oferece, ou o cálice que você mesmo criou? A tua vida espiritual é a vontade de Deus ou a sua vontade? Aquilo que você faz é a vontade de Deus ou é a sua vontade? Os ciclos de amigos, lugares que você frequenta, tudo que você faz atrelado à sua vida. Será que não está na hora de nós olharmos para tudo que fazemos e ter a coragem de dizer a Deus: Deus, se possível for, passa de mim esse cálice. O que determina as coisas na sua vida é a sua capacidade de fazer renúncias, de decidir e de ceder a Deus o governo da sua vida. Deus, faz na minha vida a sua vontade. E quando Deus começa a fazer a vontade dele na nossa vida, muita coisa que nós amamos, somos apegados, elas precisam ser deixadas de lado. Olha o tanto de coisa errada que você decidiu na vida. Olha o tanto de furada que você entrou para ser bem dentro do populacho. Olha o tanto de lágrimas que você derramou. Olha por quanta gente você chorou. Olha quanta gente passou pela tua vida e arrebentou com você. Chega de decidir errado, gente. Chega. Deus me pediu nesses últimos tempos: Charles, prega sobre decisão, conversa sobre decisão, orienta sobre decisão, fala sobre os relacionamentos, que ninguém quer falar isso mais. Parece que mexe com o emocional, até entra na área emocional, mas não é por conta disso. Mas é porque nós não somos bons em decidir, Fabiana. Aqui a gente canta, reza, pula, grita, chora, vai aos pés da cruz. Aí na hora que Deus fala assim: decide, você fala não. Adiantou pular? Adiantou rezar? Adiantou ficar 40 dias sem comer? Adiantou não comer carne na quaresma? E quando chegar o fim da quaresma, não ter coragem de romper com aquilo que desagrada a Deus? Adianta o que, gente? Ou nós amadurecemos e servimos a Deus a ponto de fazer a sua vontade, ou não adianta fazer jejum, fazer penitência, rezar terço, usar crucifixo, ouvir música religiosa dentro de casa. Adianta o quê? Eu vim aqui na frente pregar e não ter coragem de tomar decisões na minha vida. Adianta o quê? Isso nos ajuda em quê? Adianta eu conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse? Adianta você fazer novena o ano inteiro? Adianta em quê? Se isso não te ajuda a decidir assertivamente, se você não tem coragem de romper, de abandonar amizades, de cortar relacionamentos, de fazer violência contra você mesmo, para não cair no mesmo pecado que você caiu outrora, adianta em quê? Tem hora que você tem que ficar? Tem. Só que tem hora que você tem que sair. Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Talvez a enfermidade na sua vida é uma permissão de Deus para te ensinar algumas coisas de que de outra maneira você não aprenderia, porque a gente é tão cabeça dura, tão fraco, tão limitado, que às vezes é só um acidente para poder nos colocar no caminho novamente. Então talvez essa dor, esse sofrimento, essa angústia que você está sofrendo, é Deus que quis, porque Ele tentou te ensinar de outra maneira e a gente não aprendeu, mas porque Ele nos ama e se preocupa com a nossa salvação, Ele permitiu que o acidente acontecesse, porque a única maneira que Ele encontrou de te ensinar algumas coisas que de outra maneira você não aprendeu, então Ele permitiu. Vai doer, vai machucar, você vai ficar ferido, vai tomar insulina, vai ficar em cima de uma cama, vai perder um pouco os movimentos, muitos não vão te visitar, você vai ficar esquecido, mas assim, filho, a enfermidade sara,
Chega um dia que tem que tirar o gesso, abandonar a muleta. Você não vai precisar ficar tomando analgésico mais. Você vai voltar a andar. E quando você voltar a andar, você vai andar muito mais rápido do que você andava antes, porque você teve coragem de beber aquilo que eu te dei. Faz a vontade de Deus. Se nós vivermos tudo isso aqui, não tivermos coragem de tomar decisão, isso aqui não valeu. Eu vim pregar no clamor de vitória. Eu me pergunto, quem teve coragem de tomar decisão a partir daquele encontro? Quem que realmente tomou decisões? Porque se nós não tomamos decisões, irmãos, nós não chegamos a lugar nenhum. Jesus tomou a sua decisão. Que decisão? Deixar com que Deus fizesse a vontade dele, que é a mesma coisa que nós precisamos fazer hoje. Amém? Nunca mais você me chamou para pregar sobre essas coisas. Eu gosto mais daquelas. Fique de pé, irmãos. Prepara a música aí. Você reza, tá? Feche seus olhos um instante. Que decisão você precisa tomar? Coragem. Só isso. Coragem, filho. Com que você precisa romper? O que é que está te incomodando há tanto tempo que até hoje você não teve coragem de dar passos? Com medo. Charles, mas se eu tomar a decisão errada, volta. Existe um pensador que diz que só os idiotas não mudam de opinião. Volta. Eu aprendi que nós temos que ter coragem de fazer, de ir, de sair, e humildade de voltar quando o que tentamos deu errado. Eu só vou entender que é a vontade de Deus se eu tiver coragem de tomar a decisão. E se a minha decisão ela for errada, eu volto, porque aí eu vou entender que o desejo de Deus é que eu ficasse. Mas saindo, eu aprendi o quê? A viver com a certeza de que Deus me quer ali. Mas eu preciso tomar decisão. Romper com tudo aquilo que me afasta de Deus. Romper com aquilo que me limita espiritualmente. Romper para poder atender o grito e o gemido da minha alma. Apresenta isso a Deus agora. E começa a dizer ao Senhor: Deus, faz em mim a tua vontade. Eu sempre fiz aquilo que eu quis. Eu sempre me achei independente, capaz. Mas eu sou tão bom, tão capaz, que olha onde as minhas decisões me trouxeram. Para dor, para angústia, para abandono. Mas eu te peço nessa tarde, Deus, socorre-me. Me alcança no campo das minhas decisões. E traça para mim, ó Deus, o caminho que eu preciso percorrer. Mas Deus dá nessa tarde a coragem a cada um de nós a decidir, ó Deus, aquilo que o Senhor quer, meu Deus. Nós somos chamados a fazer a sua vontade, Pai, e não a nossa.